a palavra do Senhor que veio a mim, irmãos, neste dia para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, compartilha para que outras pessoas também ouçam aquilo que o Senhor vem falando para os seus filhos, para o seu povo neste tempo e através daquilo que o Senhor confiou a mim. Irmãos, hoje em específico, né? O Senhor me falou mais algumas coisas, mas por esses dias ele já vinha me falando. Isso que eu vou compartilhar hoje com vocês, que é sobre a nossa fé. Então, irmãos, o Espírito Santo me levou, né, na história de Abraão, para compartilhar aqui com vocês o que ele falou ao meu coração, né? Então, irmãos, a questão da história de Abraão para nós não é só referente à fé, mas tem algo a mais aí, que é o que ele compartilhou comigo, eu vou compartilhar agora com vocês. Então, irmãos, nós vemos que já no capítulo 12 de Gênesis, foi o primeiro momento em que o Senhor falou com Abraão, né? E assim Abraão ouviu a voz do Senhor e de prontidão Abraão atendeu, Abraão obedeceu e se moveu de acordo com aquilo que o Senhor falou para ele, né? Então, irmãos, isso foi no capítulo 12 de Gênesis, mas o Senhor me levou no capítulo 15 de Gênesis. Mas do capítulo 12 até o capítulo 15, a primeira coisa que o Espírito Santo falou comigo, né? Que sim, né? Abraão, desde o primeiro momento, ele seguiu as orientações que o Senhor deu para ele, mas Abraão não tinha ainda conversado com o Senhor, não tinha ali tido um momento para questionar ao Senhor sobre tudo aquilo que o Senhor vinha falando com ele. Mas se atente na palavra que eu acabei de falar, questionar, não no sentido de questionar a soberania do Senhor, porque nós não temos, né, o direito algum disso, claro, né? Mas o questionar aqui, que eu estou usando, é sobre perguntar, é sobre conversar com o Senhor a respeito de. Então, o primeiro ponto que o Espírito Santo falou comigo, irmãos, que é óbvio, né? Que nós devemos seguir sempre em obediência ao Senhor, e a palavra diz isso, que é melhor obedecermos do que sacrificar. Então, a obediência ao Senhor, ela é inquestionável. Mas o primeiro ponto é o relacionamento. E como que é o nosso relacionamento com o Senhor, irmãos? É claro que é seguindo em obediência, ouvindo as direções, aquilo que o Senhor está falando conosco, mas é a nossa conversa com o Senhor. Um relacionamento, naturalmente aqui falando, é o quê? Você ouve e você fala também, né? E o nosso relacionamento com Deus, irmãos, não é diferente. Nós não somos uma máquina que o Senhor só fala e a gente tá indo lá e fazendo, tá indo lá e fazendo. Não. Nós somos filhos e servos do Senhor. E como filhos, nós conversamos com Ele, né? A nossa devoção ao Senhor, a nossa vida em oração é uma conversa com o Senhor. É onde estamos totalmente despidos e abertos diante dele, para conversar com ele, para questioná-lo, né? Perguntar e falar sobre tudo aquilo que a gente vem sentindo, tudo aquilo que está acontecendo, que nós estamos vivendo com o Senhor. Isso é um relacionamento com ele, irmãos. E do capítulo 12 até o capítulo 15, Abraão seguia ali as direções, né? Da voz do Senhor, da direção do Senhor, mas Abraão não tinha falado com o Senhor ainda, não tinha se comunicado desta forma, deste relacionamento. Então, lá no capítulo 15, começa com o Senhor falando da recompensa que ele daria a Abraão, né, de acordo com a promessa que o Senhor vinha falando que tinha sobre a vida dele e que ia fazer através da vida dele, né? Então, irmãos, aí ali no capítulo 15, Abraão questiona o Senhor. Então, eu vou parafrasear aqui para você entender melhor. É como se Abraão estivesse falando assim: tá, Senhor, eu entendi tudo que o Senhor está me falando, estou aqui seguindo, estou fazendo, mas visto que eu não tenho filhos, né, de acordo já com a minha idade, eu não tenho filhos, mas eu tenho um criado. Então, ele vai herdar, ele que vai, né, receber tudo que o Senhor está liberando sobre mim. Aí o Senhor fala: não, Abraão, você vai gerar das suas entranhas aquele que vai gerar, né? Que vai ser, né? Aquele que a partir dele vai vir uma comunidade, né, de nações que vai vir, né?
aqueles que vão viver e vão desfrutar de tudo aquilo que eu estou liberando sobre a sua vida, Abraão. Então, aí ali vem o versículo, que foi o primeiro versículo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Abraão creu, e isto lhe foi creditado como justiça. A justiça aqui, irmãos, lhe foi creditado como direito, como um decreto. Então, ali naquele momento, irmãos, o Senhor liberou, né, o direito de Abraão a tudo aquilo que o Senhor estava prometendo. Irmãos, é claro que a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Quando o Senhor vem nos falando das promessas e nos lembrando das promessas, tem 2 pontos aqui. Primeiro que sim, é para que, né, nós mantenhamos a nossa esperança em tudo aquilo que nós sabemos e já ouvimos da parte do Senhor, mas tem um segundo ponto aqui, que algumas promessas o Senhor nos lembra, que é aquilo que Ele deseja para nós. As promessas do Senhor nada mais é aquilo que Ele desejou para nós, irmãos. Mas o segundo ponto de, às vezes, o Senhor nos lembrar de algumas promessas é porque nós ainda não cremos nela, irmãos. Isso foi o ponto, né, que o Espírito Santo mais falou comigo. Então, algumas promessas o Senhor lembra, né, para que nós mantenhamos a nossa esperança, e porque Ele é nosso Pai, irmãos, e como um Pai, é assim que um Pai, né, se relaciona, um Pai zeloso e amoroso como o Senhor é conosco, né. E algumas promessas, irmãos, porque nós não cremos ainda de fato, né, em espírito e em verdade no nosso coração. Então, é isso que em Gênesis 15 a ênfase está nisso. Então, Abraão creu e isso lhe foi creditado como justiça, irmãos. E é isso que o Senhor quer de nós. Irmãos, tem promessas que, claro, eu já vivo da parte do Senhor, né? Tem promessas que eu ainda não vivo e tem dia que eu acordo e eu falo, Senhor, tenha misericórdia de mim, renova minha fé, porque eu ainda não estou vendo. Então, irmãos, a gente tem esses momentos, ninguém está livre disso, né? Eu falo já por mim mesma, né? Então, essa palavra também foi para o Senhor renovar a minha fé. E Ele está me usando aqui para liberar isso sobre vocês, para que a fé também de vocês seja renovada, né? E, irmãos, isso é muito importante, porque nós somos seres humanos também, irmãos. Nós somos seres humanos também, e o Senhor sabe disso. Ele é um Pai zeloso, irmãos. Então, neste relacionamento que Ele quer que sempre tenhamos com Ele, né? Este relacionamento direto e estreito, é isso. É nós questionarmos, conversarmos com Ele, falar, Senhor, aquela promessa, eu ainda não estou vendo, e às vezes a gente já até acha que, né, que estamos fazendo algo errado quando não é, né? Nem sempre é. Então, irmãos, este relacionamento com o Senhor que vai, né, nos confortar, nos renovar, e é isso que Ele quer de nós, irmãos. Então, essa foi o ponto que o Senhor nos levou com essa palavra, que, claro, não só obedecermos, né, mas que nós temos que ter, de fato, fé. E o Senhor sabe, irmãos, quando nós de fato tivemos fé naquilo que nós ouvimos, que Ele liberou sobre nós. E este foi o ponto aqui de Gênesis 15. Foi naquele ponto que ali foi creditado a Abraão como direito. A tudo aquilo que o Senhor estava prometendo e já vinha falando para Abraão a respeito daquilo que o Senhor ia fazer, né, irmãos? Então, isso é um ponto muito importante. O Senhor, Ele é maravilhoso, né, irmãos? Ele, a cada dia, Ele nos conforta, nos renova, nos fortalece ainda mais, porque nós precisamos disso, irmãos. Todos nós precisamos disso, né? Ninguém está imune a isso, né? E questionar ao Senhor, vou dar uma ênfase nisso tudo, não é questionar a soberania do Senhor, né? Obviamente, mas questionar é conversar, é perguntar sim, e o Senhor quer, irmãos. Então tem momentos que o Senhor, Ele só está esperando você perguntar para Ele determinadas coisas para Ele te responder, para Ele falar com você também, irmãos. Então o Senhor não é aquele que fica mandando, Ele é aquele que tem relacionamento com os seus filhos e os seus servos. Então, irmãos, aí então nesse capítulo 15, né, isso foi o direito, o decreto de fato liberado sobre Abraão para aquilo que ele ia gerar, né? Só que dali até o momento em que Abraão de fato gera Isaac, teve um tempo. E esse é o tempo da espera, irmãos. E o que a gente faz no tempo da espera, né? Nós cremos na promessa, recebemos,
E nós vamos o quê? Vamos vivendo e fazendo aquilo que ele confiou a nós, né? E aí, assim, nós vamos caminhando e vivendo o nosso tempo de espera até que ele coloque a promessa de fato. Tem algumas promessas, irmãos, que eu já estou vivendo da parte do Senhor, outras ainda não, e outras eu não vou viver. Porque é para aqueles que eu vou gerar, é para aquele que o Senhor está me usando e vai vir depois de mim, né? Então, tem todos esses pontos, irmãos, que nós não podemos nos esquecer, né? E eu creio que o Senhor está liberando essa palavra neste dia, não só para nos renovar, mas para mais uma vez demonstrar o seu amor conosco, o seu zelo conosco, né? E dizer para nós que a promessa ainda está de pé, irmãos. Aquilo que ele de fato prometeu e ainda não se manifestou, ainda não se cumpriu, ainda está de pé. E ele vai colocar no momento oportuno, irmãos, na nossa vida, né? Então que você receba essa palavra neste dia em nome de Jesus, aquilo que o Senhor está falando neste dia. E assim nós caminhamos, irmãos. A vida com o Senhor é isso, é de fé em fé, é de glória em glória todos os dias. Tem dia que a gente vai acordar, como eu mesmo, falo, Senhor, tenha misericórdia de mim neste dia, porque tem dia que é assim, irmãos, tem dia que é assim. E assim nós seguimos e vamos seguir, porque o reino do Senhor está avançando e nós não vamos parar, não vamos desfalecer a nossa fé, porque o Senhor não só está conosco, Ele é conosco, é o Deus Emanuel. E é isso que Ele está falando neste dia para nós, irmãos. Uma fé de fato, em espírito e em verdade, que nós vamos viver e já estamos vivendo e desfrutando e vamos viver e desfrutar sim, porque vamos permanecer nele até o fim, até que ele volte para buscar a sua igreja. Então nós obedecemos ao Senhor, nós cremos de fato em espírito e em verdade, na palavra e na promessa, e isso eu creio e libero, isso já nos foi creditado como direito, em nome de Jesus.